Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esta aula da 8ª edição do curso de Educação Fiscal e Cidadania. Eu sou a Maria Regina Paiva Duarte, juntamente com o Dão Real Pereira dos Santos, a gente vai conduzir essa aula com vocês. Agradecemos imensamente a disponibilidade e a parceria de vocês, essa disponibilidade de vocês em participar dessa aula e também desse curso. Bom, nesta primeira aula, nós vamos tratar de Estado, sociedade, bens e serviços públicos. Nós vamos também trabalhar com conceitos gerais sobre o sistema fiscal, sobre a carga tributária, tributação e desigualdade social e também princípios e fundamentos do sistema tributário, conforme vocês podem ver na tela. Mas, inicialmente, o que eu gostaria de comentar é que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, uma crise tanto sanitária quanto econômica e social, sem precedentes na história nacional e também na história mundial. Mas, nesta crise, uma constatação já está muito clara para nós, né? Que é a importância que tem o Estado para o desenvolvimento de um país. E então, partindo dessa constatação de que o Estado é peça fundamental no organismo social de um país, nós vamos começar o nosso percurso de aprendizagem. Dão. Olha, gente, tudo bem? Regina? Bom, como a Maria Regina já comentou, eu e ela estaremos, então, conduzindo essa primeira aula. Nós vamos dividir essa primeira aula em alguns tópicos, né, tópicos curtos. Portanto, esse início desse trabalho não tem assim uma quantidade grande de informações, mas é muito importante que a gente trabalhe as ideias, né, os conceitos, as reflexões. O que a gente quer é tentar fazer uma viagem aqui para tentar entender o funcionamento do Estado, da sociedade, tentar desfazer alguns conceitos que são muito comuns na sociedade, né? Então, nós vamos fazer algumas provocações, muitas perguntas. Tá certo? Convido, então, vocês a acompanhar este processo, né? Eu e a Regina vamos estar juntos, né? Vamos estar discutindo e debatendo esse trabalho, e eu gostaria de dizer inicialmente que nós estamos inventando uma coisa nova, né? Porque é a primeira vez que a gente está fazendo um curso totalmente online. Ou seja, online não, porque a gente está gravando, né? Mas é um curso à distância. À distância. Diante desse quadro de pandemia, enfim, a gente se viu obrigado a se reinventar, né? Obrigado a criar formas diferentes de nos comunicarmos. Inicialmente, eu queria chamar a atenção de todos para uma questão que é fundamental quando a gente fala de educação fiscal. Educação fiscal é um programa que envolve diversos órgãos públicos, Receita Federal, Receita Estadual, a universidade, mas é um programa oficial, é um programa estruturado praticamente em todos os países por dentro do Estado, por dentro das estruturas do Estado. Mas nós estamos trabalhando o conceito de educação fiscal a partir dessas premissas de um programa nacional, mas principalmente um conceito de educação fiscal voltado para o exercício da cidadania. Esse é o nosso propósito, fazer com que as pessoas que tenham acesso a essas informações se tornem um pouquinho mais cidadãos. O Visconde Tocqueville, em 1830, 1820, por aí, nesse início dos anos de 1800, ele cunhou uma expressão muito interessante que ele dizia que o indivíduo é o pior inimigo do cidadão. É interessante essa expressão porque ela coloca em contraste duas características muito comuns no ser humano, nas pessoas. Ou a pessoa é um indivíduo ou ela é um cidadão. Por que são contrastantes essas informações? Porque na medida que nós vamos nos tornando mais cidadãos, nós vamos aos poucos reduzindo um pouquinho as nossas características individualistas. A gente perde um pouco
o senso da competição quando a gente passa a colaborar mais. Então, por isso que ele diz, o indivíduo é o pior inimigo do cidadão, que tornar uma pessoa mais cidadã significa fazer com que ela seja um pouco menos individualista. A gente pode fazer uma analogia dessa frase com a ideia de mercado, né? A ideia da competição, a ideia da meritocracia, da competição versus a colaboração. Enfim, tudo isso são coisas que a gente pode levantar a partir desta expressão. O indivíduo é o pior inimigo do cidadão. E a educação fiscal, nesta concepção, nesta perspectiva, me parece que ela se torna um instrumento importante para fazer com que as pessoas sejam um pouco mais cidadãs, consequentemente menos individualistas. Tá certo? Voltando um pouco mais no tempo, voltando para a Grécia Antiga, né? Lá os gregos que inventaram o conceito da isonomia, e aí depois evolui para o conceito da democracia, eles tinham algumas expressões interessantes. A primeira delas era de caracterizar ou de qualificar aquela pessoa que dedicava a sua vida à polis, dedicava a sua vida ao outro, aos outros, ao bem comum. Seria o cidadão, né? O que se dedica aos outros, né? À colaboração, ao bem comum. Como a polis era a cidade lá, então esses caras eram chamados pelos gregos de políticos. Políticos. Eles eram, portanto, o sentido de politikos é o sentido que a gente tem hoje para o cidadão, né? Para aquela pessoa que coloca o interesse dos outros, ou o interesse coletivo, não é dos outros, o interesse coletivo acima dos próprios interesses, dos seus próprios interesses individuais. Esse é o politikos. Os mesmos gregos, lá daquela época, eles qualificavam ou diziam que aquele cara que vivia a sua vida em torno do idios, que colocava o interesse privado, idios vem de privado, de pessoal, coloca o interesse pessoal, privado, acima do interesse comum, ou do interesse geral, ou do interesse coletivo, que essa pessoa, então, eles chamavam de idiotes. Interessante estas duas expressões, porque são expressões que vieram até os nossos tempos, né? O político e o idiota são palavras que derivam dessas palavras originais. E a gente poderia talvez até imaginar que a educação formal, ou a escola, talvez seja o maior espaço, ou o melhor espaço para a gente ampliar no ser humano as características políticas, ou seja, fazer com que as pessoas evoluam de individualistas, como nascem e nascemos individualistas, indivíduos individualistas, e vamos evoluindo ao longo do tempo e vamos nos tornando cada vez mais cidadãos. Tem gente que passa a vida toda e não consegue se tornar cidadãos e permanecem idiotas. Ou seja, permanecem como nascem, né? Voltados exclusivamente, egocentrados, né, em cima dos seus próprios interesses, das suas próprias, do seu próprio prazer, do seu próprio, né, bem-estar, sem se preocupar com o entorno, né? E o cidadão, a cidadania, o políticos, é aquele que está preocupado com o entorno, que percebe claramente que as pessoas são parte de algo maior do que o seu próprio mundo. O sistema fiscal, que é o nosso objeto de trabalho, curso de educação fiscal, que vai tratar do sistema fiscal, tanto do ponto de vista de como se arrecada os tributos, quanto se arrecada de tributos, de quem se arrecadam os tributos, como também em relação ao que se faz com o recurso público, os gastos, os orçamentos, né? Tudo isso nós vamos ver durante esse nosso curso, e como se controla esse sistema.
Esse sistema fiscal, de fato, é uma estrutura que nos define como sociedade. A forma como a gente organiza o sistema fiscal é causa e efeito do que somos, de onde estamos e para onde vamos. Colocamos aqui como questões, e de fato são questões importantes que a gente precisa ter em mente, porque se a gente não sabe onde está, nem o que nós somos num determinado momento, nós não teremos como definir para onde nós vamos. Né? Tem uma frase muito popular do livro Alice no País das Maravilhas, que é muito interessante, né? Onde a Alice pergunta qual é o caminho, né? E recebe como resposta aonde você vai. Ela disse, não sei. Ele disse, então qualquer caminho serve. E, de fato, se a pessoa não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A gente pode trazer esta alegoria para uma outra situação. Para onde, como é que a gente chega aonde a gente deseja chegar? Sabemos onde queremos chegar, mas se a gente não souber onde nós estamos, ou em que tempo nós estamos, se a gente não souber o que a gente é num determinado momento, a gente pode estar imaginando que está indo para um determinado lugar e está indo para um lugar absolutamente ao contrário. Então, é muito importante que a gente tenha noção clara do espaço e o tempo que estamos vivendo. E é por isso que a educação fiscal deve trabalhar muito com esta concepção de percepção do momento, percepção do lugar onde estamos vivendo. E a partir daí a gente tem as condições necessárias, que podemos usar ou não, as condições necessárias para chegar onde queremos chegar. Né? Então são coisas para a gente refletir, porque se a gente não reflete sobre isso, a gente também não provoca reflexões sobre isto junto às escolas, junto às crianças. Tem muitos professores que estão aqui assistindo esse curso, tem muitos servidores públicos. Então, é importante que a gente tenha claro essas ideias para a gente poder até ter uma percepção mais clara da realidade que a gente vive e, principalmente, se armar para construir uma realidade melhor no futuro. Né? Me parece que esta ideia, né, precisa ser bem trabalhada, tá certo? O que tu acha, Regina? Sim, eu acho assim, ó, super importante, né? A gente, o que será que tem a ver tributos com filosofia, né? Com ciência, com matemática? Na verdade, a gente se dá conta que tributo tem a ver com tudo, né? Todas as nossas áreas, elas vão, em maior ou menor grau, estar envolvidas com a questão da tributação, dos recursos, da arrecadação, né? Mas nesta aula e também nas outras, a gente vai falar muito ainda sobre o Estado, né? Então, eu quero te perguntar, Adão, qual é o papel do sistema fiscal dentro dos estados nacionais, especialmente o nosso, falando aqui especificamente do Brasil, né? Uhum. Quais as afirmações sobre o nosso sistema fiscal e o pagamento do imposto? Quais delas, dos impostos, encontram fundamento na realidade? Quais seriam os mitos, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. O que tem de verdade, ou pelo menos o que encontra amparo na realidade dos fatos, na ciência, no estudo, na pesquisa, e o que a gente pode dizer que são mitos a respeito desse nosso sistema tributário? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso agora. Realmente essa questão, até no início a gente comentava, ninguém precisa se preocupar nessa primeira etapa do curso em gravar assim muita informação, muitos conceitos, né? A gente vai mais discutir e provocar algumas reflexões. E o objetivo que a gente tem aqui, e a Regina tocou muito bem nesse tema, é talvez desconstruir algumas coisas, né? É analisar se aquelas coisas que a gente está acostumado a ver e muitas vezes a acreditar que sejam verdadeiras, se elas realmente são verdadeiras ou se são apenas mitos, né? A gente trazendo
o conceito de mitos. Mito, alguém cria, né? Alguém inventa alguma coisa. Hoje nós estamos diante de uma realidade de uma velocidade estonteante das informações, né? E muito pouca gente para refletir sobre a informação que recebe no WhatsApp, né, no Instagram. As pessoas já estão perdendo uma capacidade original, que é a capacidade de refletir, avaliar, ver se é verdade, se não é, né? As pessoas estão adquirindo o hábito de reproduzir primeiro e depois avaliar, né? Então, a chance da gente estar multiplicando falsas informações ou mitos ou dogmas é muito grande, porque há uma ansiedade de compartilhar. Nós estamos compartilhando demais e refletindo de menos, e isso pode estar produzindo falsas verdades. E a gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente está tratando de temas tão sensíveis quanto são os temas relacionados com tributos, com Estado, com políticas públicas, tá certo? A gente acaba acreditando, às vezes, em coisas absolutamente ilógicas. Nós vamos ver aqui, tem coisas que as pessoas acreditam que não têm sustentação na lógica, tá certo? Então, vamos avançar um pouquinho. Algumas perguntas que poderiam ser afirmações. A gente pode tratar isso como pergunta ou afirmação, né? A afirmação pode ser: pagamos muitos impostos no Brasil. Mas isso pode ser uma pergunta. Pagamos muitos impostos no Brasil? Segunda, a carga tributária é muito alta. Mas será que a carga tributária é muito alta? Né? São coisas que a gente tem que avaliar. Como pergunta, a gente provoca curiosidade. Vamos buscar verdade, né? Como afirmação, isso apenas se multiplica e cria mitos. Pode criar mitos. Então, a gente não pode confundir o que é uma dúvida com coisas, com verdades absolutas. A gente pode, às vezes, ter... Os serviços públicos são ruins. Ou a gente poderia indagar, será que os serviços públicos são realmente ruins? Será que a gente tem capacidade de avaliar isto? O Estado gasta demais? Será que o Estado gasta demais, né? Será que isso aí tudo não são formas de transformar questões ou indagações ou inquietações em mitos, né? E a gente vai convertendo aquilo que deveriam ser perguntas a serem respondidas e respondidas pela ciência, pelos números, pelas informações, pela reflexão, e a gente vai transformando isso em estruturas que constroem mitos. E os mitos vão, de alguma forma, condicionando soluções, né? Se a gente tem uma falsa premissa, se a gente trabalha em cima de uma falsa premissa para refletir e construir uma conclusão, essa conclusão será inequivocamente errada, né? Vai ser incorreta, porque a premissa é falsa. Então, se a gente não presta atenção na premissa original sobre a qual nós construímos uma conclusão, nós poderemos estar inventando falsas conclusões, podemos estar construindo um edifício que vai cair daqui a 1 ou 2 anos. Se a base que a gente achava que era uma base sólida, estruturada, rochosa, não passava de um banhado, o edifício vai cair o ano que vem. Né? Então, a premissa, partir de premissas verdadeiras é o principal elemento para construir soluções verdadeiras. A premissa verdadeira não determina a solução verdadeira, mas ela é uma condição sem a qual a solução nunca será verdadeira. Então, é importante que a gente tenha isso claro. Aquela primeira pergunta que estava lá no slide anterior, que era: pagamos muitos impostos? Ou a carga tributária é muito alta? É uma pergunta que tem uma afirmação que é quase recorrente. Todos nós, e vocês com certeza, escutaram isto em algum jornal, em algum programa de televisão, ou escutaram do vizinho, ou escutaram de um empresário, escutaram de um político. O Brasil é o país que mais paga tributos no mundo, ninguém aguenta mais pagar tributos, ninguém aguenta mais pagar impostos, é muito caro. O Brasil é muito caro, não é verdade? Bom, vamos para os números.
Vamos para os números. O que dizem os números? O que é carga tributária? Carga tributária é o valor total do que a gente arrecada de tributos, a gente aqui pensando União, estados e municípios, todos os entes da federação. A União, os estados e municípios arrecadam impostos, tributos, de forma geral. E tudo que eles arrecadam, quando a gente divide por um valor que a gente chama de PIB, ou Produto Interno Bruto, que nada mais é do que o lucro dessa empresa Brasil. Uma empresa, se o Brasil fosse uma grande empresa, e todos nós fôssemos os donos e trabalhadores dessa empresa, nós produzimos todos os anos no Brasil um valor de lucro que se chama PIB. Quanto é que produzimos em 2018? Produzimos quase 7 trilhões de lucro, de PIB. Desses quase 7 trilhões, nós destinamos 2,3 trilhões para tributos. E isso nos dá uma carga tributária de 33,26% do PIB. Isto que é carga tributária. Isto. É isto que muitas vezes as pessoas dizem, isso aqui é um valor exorbitante, se arrecada demais. É muito dinheiro. Certo? É muito dinheiro. Realmente, se a gente pensar em valores, claro, 2 trilhões e 300 milhões é muito dinheiro. Né? Então, isto aqui nos torna o país com maior carga tributária do mundo? Esta é a pergunta. Porque esta é a afirmação. A afirmação que se diz é, isto aqui nos torna um país com muito imposto e com a maior carga tributária do mundo. Vamos verificar os dados, tá certo? Sempre voltando para os dados, porque a gente transforma essas afirmações em questões, em perguntas, e aí vamos atrás das respostas. A primeira questão é, quando a gente compara o Brasil com esses países aqui, quem são esses países? Esses países são países que compõem a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É um clube de países ricos e de países não tão ricos. Mas os países ricos, todos eles estão nesse clube. Mas tem também o México, tem Turquia, tem Coreia, tem vários países aqui que não são assim tão ricos. Tem o Chile, tá certo? Que não são tão ricos. O Brasil, na carga tributária brasileira, o Brasil se situa aqui entre esses países. A linha verde. A linha verde. Vejam aonde que a gente está e a distância que a gente está da média. A média está aqui. Nós temos uma carga tributária abaixo da média destes países. Isso é importante. Nós não temos uma carga tributária maior do que a média da OCDE, por exemplo. É menor do que a média. E tem muitos países aqui com cargas tributárias bem superiores ao Brasil. Veja que tem país aqui que tem carga tributária de 46%. E alguém dirá, mas é a França. Tá certo? Outro, um país com carga tributária de 46% também. E alguém dirá, mas é a Dinamarca. Tá certo? Bélgica, Suécia, Finlândia, Itália, vários países com cargas tributárias acima de 40%. E já dizem que a carga tributária do Brasil de 32,3%, ela é exorbitante. Portanto, não é uma verdade absoluta. Não é a maior carga tributária do mundo e também não é uma carga que se compare com as cargas tributárias de países socialmente muito mais desenvolvidos que o Brasil, e eu falo isso pelo aspecto da desigualdade social. Países com menor desigualdade social, países com mais desenvolvimento econômico e que têm cargas tributárias maiores que o Brasil, tá certo? Então, nós não temos cargas tributárias da dimensão, por exemplo, da carga da Alemanha de 37% do PIB. A nossa carga é 33, 32, pouco, 33, tá certo? Então, vamos avançar aqui, porque esta comparação é de 2018, ela é importante, mas quando a gente mostra essa comparação, muita gente nos pergunta, e provavelmente muita gente está perguntando agora, aqui nos assistindo, né, Regina? Mas em relação àqueles países, nosso retorno é muito baixo. As pessoas estão dizendo isso. As pessoas dizem também que recebemos muito pouco pelo que pagamos. E eu já ouvi muita gente dizer o seguinte, quando a gente mostra aquele outro gráfico anterior, esse aqui,
Olha só, gente, a França tem 46%. E as pessoas dizem, mas se eu tivesse a saúde pública, a educação pública, a segurança pública que tem na França, eu até aceitaria pagar mais. O que vem antes, né? Vem pagar mais para ter ou ter para pagar mais? São coisas que a gente também tem que avaliar. Mas seria possível, né? Alguém dirá, sim, recebemos muito pouco pelo que pagamos. Será que recebemos muito pouco? A gente já calculou o que a gente recebe? A gente já comparou o que está à nossa disposição com o que a gente paga de impostos? Se a gente não comparou isso, essa é uma frase vazia. Se a gente comparou o que está à nossa disposição, mais aquilo que a gente usa, né? O que está à nossa disposição, mais o que a gente usa, com tudo que a gente paga de imposto, e chega à conclusão de que realmente recebemos pouco perto do que pagamos, a frase poderia ser verdadeira. Se a gente nunca comparou, essa frase é vazia. Ela é vazia de sentido. Tá certo? Assim como essa aqui é verdadeira. Em relação àqueles países, nosso retorno é mais baixo. Essa é verdadeira. É verdadeira e ela tem explicação. Nós vamos avaliar qual é a explicação. Será que seria melhor se a gente tivesse menos tributos? E aqui tem uma frase muito comum e que, inclusive, ela é divulgada na mídia, de forma geral, vocês provavelmente já devem ter visto, que tenta associar, que tenta vincular muitos impostos com baixa qualidade de serviços. Como se fosse possível reduzir tributos aumentando os serviços. Ou seja, como se a equação pudesse ser verdadeira, aquela que diz assim, quanto menos eu pagar, mais eu vou ter. Que é mais ou menos isso. Dizer assim, olha, nós pagamos impostos demais, tem que colocar mais dinheiro na saúde. Não dá para entender. Não dá para entender. Se eu digo que pagamos impostos demais, que eu quero pagar menos, mas que eu quero botar mais dinheiro na saúde, então onde é que eu vou tirar o dinheiro? Né? A lógica me diz que se eu não tenho dinheiro suficiente nas políticas públicas, talvez seja porque eu não tenho tributo suficiente. Isto é uma ligação direta, né? Uma afirmação, uma causa e uma consequência. E os mitos são tão fortes que as pessoas acreditam em informações contraditórias. Né? Acreditam que a gente tem saúde ruim porque paga demais. Acredito que a educação seria ruim porque paga muito imposto. Né? As coisas vai criando um vínculo que não existe no mundo real. Mas respondendo àquela primeira indagação, será que aqueles países lá fora, né, que a gente compara, tá certo, eles têm políticas públicas melhores, mas o que explica isso? Vamos ver. O que explica isso é uma medida que a gente chama de capacidade para políticas públicas. Qual é a capacidade que tem o Estado para promover política pública? A capacidade pode ser medida da seguinte forma: o volume de recursos que ele tem dividido pela população. Aí eu sei quanto de dinheiro que tem para aplicar em cada cidadão. É isto que é o bem-estar. Transformar o dinheiro per capitamente, né? Ou seja, se eu tenho um determinado valor para distribuir por uma população, o benefício que a população recebe é aquele valor dividido pelo número de pessoas. Tá certo? Esse é o benefício. Se dividir tudo igual, né? Se dividir tudo igual. Veja, o Brasil tem uma carga tributária de 32, pouco por cento, nós já vimos, e ele consegue arrecadar aproximadamente $2.800 por cidadão. É isto que o Brasil aplica em tudo que é coisa do Estado. Saúde pública, educação. E agora a saúde pública está em alta em função, né, dessa tragédia sanitária que estamos vivendo, mas pelo menos está servindo para mostrar o valor que tem o investimento público em saúde. Tá certo? Ou a falta dele.
Ou seja, a falta do investimento público de saúde está revelando essa tragédia, ou está potencializando essa tragédia, como todos nós estamos vendo e vivendo. Mas é muito importante que a gente tenha claro que a capacidade do Estado no Brasil para políticas públicas é de $2.800 por cidadão. Por cidadão. Isso vira saúde, vira educação, vira segurança, vira justiça, vira delegacia de polícia, vira bombeiros, vira forças armadas, vira tudo. Tudo está aqui. $2.800 por cidadão. Aqueles outros países com os quais nós queremos nos comparar, e podemos nos comparar sim, o Reino Unido, por exemplo, tem uma carga tributária parecida com a do Brasil. O Reino Unido tem carga tributária de, tá aqui ele, ó, 32,6, é quase igual à carga tributária brasileira, é quase igual, quase idêntica. O Reino Unido, com uma carga tributária quase igual à do Brasil, podemos dizer que é igual à do Brasil, ele consegue arrecadar $13 mil por cidadão. O que quer dizer isso? Ele consegue ter quase 5 vezes mais capacidade para promover políticas públicas. O que quer dizer, trocando as palavras ou simplificando a conclusão, quer dizer que ele pode ter 5 vezes mais saúde, 5 vezes mais educação, 5 vezes mais segurança, 5 vezes mais infraestrutura, 5 vezes mais tudo o que o Estado oferece no Brasil, eles podem ter lá. E estamos igual. Brasil e Reino Unido seriam iguais se o Reino Unido tivesse 5 vezes mais que o Brasil. Simplesmente porque o Reino Unido tem 5 vezes mais recursos. Se comparar com Portugal, né, que é o sonho de consumo de muitos, principalmente servidores públicos que sonham em se aposentar e morar em Portugal, né? E Portugal, tudo funciona, educação funciona, saúde funciona, todo mundo sabe, né? Que funciona muito bem, as notícias dão conta que está tudo funcionando, mas Portugal tem $6.800 para investir em cada cidadão. O Brasil é 2.800. $4.000 mais que no Brasil. Quase 3 vezes, quase 2,5 vezes mais do que o Brasil. 2,38 vezes mais recursos para investir em cada português do que o Brasil tem para investir em cada brasileiro. Tá certo? Isso aqui é uma medida de comparação interessante. Interessante. Porque ela determina o seguinte, o que faz com que o Brasil só tenha $2.800 e o Reino Unido tenha $13 mil? Ora, o que faz é que a gente tem um PIB, embora elevado, quase 7 trilhões, mas nós temos uma população continental, nós temos 210 milhões de habitantes para dividir o nosso PIB. Nós temos 210 milhões de habitantes para dividir o que a gente arrecada, que é 2,3 trilhões de reais. O Reino Unido tem 30 milhões de habitantes, se tem tanto. Dividindo o mesmo valor por uma quantidade muito menor de pessoas, o nível de investimento per capita, por pessoa, é muito maior. É muito maior. É por isso que acontece. Então, a gente tem que pensar que o Brasil é um país com uma população imensa e temos que pensar que o Brasil é um país que tem um PIB não tão imenso assim. O que a gente precisa fazer para elevar a nossa arrecadação per capita para ficar igual a de Portugal, para a gente ter pelo menos o mesmo padrão de bem-estar, de vida, de saúde, de educação de Portugal? A gente precisa aumentar pelo menos $4 mil de arrecadação per capita. Isto é possível? Isso é possível? A gente pode pensar, sim, é possível. A gente pode reduzir a população. Né? Está fora de cogitação, né? A gente pode aumentar a carga tributária. Aí também já se criou, no senso comum, a ideia de que a carga tributária chegou no limite. Qualquer discussão no sentido de que dá para aumentar a carga tributária, ela é de alguma forma, ela é já de pronto, a priori ela é interditada. Então a gente só tem uma saída, aliás, não tem só uma saída, mas tem uma saída que é essencial. Nós temos que elevar o PIB.
E para elevar o PIB, para que o PIB per capita aumente e, consequentemente, aumente a arrecadação per capita, nós precisamos de muito investimento em política de desenvolvimento e, principalmente, investimento em educação. E aqui, só para ilustrar, aquela distribuição, né, de carga tributária per capita, o Brasil está aqui, ó, o vermelhinho ali é o que a gente arrecada per capitamente. Ou, não é o que a gente arrecada das pessoas, porque tem gente que paga mais e gente que paga menos. É o que o Estado tem para distribuir. Né? Se o Estado distribuísse, ele distribuiria esse valor por pessoa. Esse valor. Olhe o que tem a Alemanha, o vermelho, por pessoa. Né? Olha o que tem a Irlanda, olha o que tem a Dinamarca, olha o que tem Luxemburgo. Quer dizer, a gente tem um valor muito pequeno para transformar em políticas públicas. Quando a gente olha o PIB per capita aqui, ó, esse valor, o nosso PIB per capita é menor do que a carga tributária de vários países. Ou seja, nós pegando toda a renda produzida no país, dividindo pelas pessoas, dá um valor menor do que o valor que as pessoas pagam de impostos em vários países aqui. Ó. França, por exemplo. França, as pessoas pagam de impostos um valor maior do que o nosso PIB per capita, que é a linhazinha azul ali, a colunazinha azul. Vejam que não há muita mágica a ser feita em relação a números. Nós precisamos, por isso que voltamos àquela pergunta lá do terceiro slide, né? Onde nós estamos? Temos que saber isso. Onde estamos? Hein, Regina? Dão, aproveitando, assim, muito interessante, eu até queria acrescentar que quando tu estavas falando daquela média, né, da média da OCDE, nós temos que lembrar, e eu acredito que tu não tenhas falado, que muitos países, inclusive os que recentemente entraram do leste europeu, eles puxam aquela média ainda para baixo, né? Isso, Então, isso também é uma coisa que, de certa maneira, pode prejudicar o comparativo. E a outra situação que eu gostaria de lembrar é que nós temos aquele nosso amigo que diz, né, que as pessoas é como se elas fossem assim, ó, mais saúde e educação, a outra mão, menos impostos, ou seja, é uma coisa assim, é uma conta que não vai fechar, né? Então, me lembrei de acrescentar essas duas situações. Mas voltando a falar, né, mito, não mito, tem uma coisa assim, ó, Adão, que definitivamente não é mito, né? E a gente percebe assim diariamente no nosso cotidiano. É que no nosso país, né, de um lado nós temos milhares de brasileiros e brasileiras numa situação bastante degradante, condições de vida muito assim difíceis, né? As pessoas não têm banheiro em casa, né? Tu sabia, Dão? 6 milhões de brasileiros e brasileiras não têm banheiro na sua casa. Isso é um dado muito aterrorizante, né? Muito assustador. Mas, por outro lado, nós temos, né, pessoas com uma renda e um patrimônio elevadíssimo, com riqueza, né? Aí eu te diria, né, nós temos um país de contrastes, né, Dão? O que tu acha dessa situação? Realmente, existem aquelas coisas que são as falsas verdades, né? Que vai se criando no senso comum uma verdade, muitas vezes ilógica, como a gente já viu aqui. Mas tem coisas que saltam aos olhos, né? É o que tu acabaste de colocar. Tem coisas que saltam aos olhos, ou seja, não adianta, não tem como esconder. A gente não consegue esconder a extrema desigualdade social que a gente tem no país. A gente sai nas ruas da cidade, né? A gente vê as pessoas que estão morando na rua, enfim. A extrema desigualdade é um quadro que a gente não consegue esconder nem falsear. Nem transformar este quadro num quadro, por exemplo, de glamuroso, né? E já houve tentativas de dar um certo glamour à pobreza, né? De dar um certo ar de glamour mesmo, assim, de transformar a pobreza num apelo turístico, né? Turístico. A gente tem que tomar muito cuidado. Uma virtude, né? Uma virtude, uma virtude. Realmente, essa questão, Regina, é uma questão que nos revela, que nos coloca diante de contrastes doloridos, dolorosos, né? Gente que vive em situações
absolutamente precárias, né? Vivem em situações assim, como essa fotografia está mostrando. Tem gente vivendo assim, né? O nível a distância que existe no Brasil entre os que vivem de uma forma luxuosíssima, né? E gente que vive praticamente sem condição nenhuma, morando embaixo de pontes, né? Isso aqui não é exercício de liberdade. Ah, não, eu sou livre para morar na rua se eu quiser. Não, isso aqui é a falta da liberdade. A pessoa não tem liberdade nem de ter uma casa. Portanto, é muito interessante a gente também analisar a questão do quanto a falta de condições materiais para as pessoas retira delas a liberdade, né? O quanto a falta de condições de uma moradia decente, de uma educação decente, de uma saúde boa, de uma boa alimentação, o quanto isso cerceia a própria liberdade individual das pessoas. Essas pessoas são condenadas a viver na rua. Elas não vivem na rua por opção, né? E assim isso é uma realidade, só que aqui em Porto Alegre, né, na frente do mercado público, pessoas vivendo na rua, pleno inverno, por não ter onde morar. Mas tem gente morando assim, donas de uma ilha inteira, né? Donas de uma, duas, três ilhas, com apartamentos aqui na França, nos Estados Unidos, e vivem, né? E gente que pode passar a vida inteira pode gastar a vida inteira somente para viver e aproveitar, né? Não precisam trabalhar nem um dia sequer. E tem gente que consegue passar a vida toda e garantir que todos os filhos, que os netos, bisnetos, 5 gerações, gente que tem tanto dinheiro e tanta riqueza que consegue manter nesse mesmo padrão assim de vida, né? Curtindo a vida por 5, 6 gerações. Isto é um retrato da desigualdade social que a gente não pode esconder e não pode desconsiderar quando falamos de educação fiscal. Vejam, quando iniciamos lá os primeiros slides, a gente comentou o indivíduo é o pior inimigo do cidadão. E depois os conceitos gregos do politikos e do idiotas, né? Se nós tivermos uma sociedade composta majoritariamente por cidadãos, por pessoas preocupadas, pessoas que estão que se dedicam ao bem comum, às coisas, ao outro, aos outros, né? Essas pessoas, para essas pessoas, esta realidade de contrastes é uma realidade que incomoda. Incomoda. É uma realidade que precisa ser modificada. Se nós temos uma sociedade de indivíduos individualistas, cada um cuidando de si, esta realidade não incomoda nem essa pessoa que está dormindo aqui. Não é uma questão de mérito. Cada um vai ter o que merecer. Isso é muito preocupante e é por isso que talvez o nosso maior desafio seja desenvolver, promover, estimular o exercício da cidadania. Cidadania não é uma característica de uma pessoa, é um ato. Cidadania é uma prática, tá certo? É uma prática. Esse quadro aqui, já que estamos falando de igualdade, desigualdade social, e o nosso quadro da nossa realidade cotidiana é um quadro de profunda desigualdade social, esse quadro aqui ele é emblemático, né? Ele é emblemático. Esta fotografia aqui, ela representaria uma situação de igualdade. Esta igualdade aqui, ela foi duramente conquistada, esta aqui. A Revolução Francesa garantiu isso aqui. Igualdade de direitos. Todos têm igualdade de direitos. A igualdade por si só não garante justiça. A igualdade não garante equidade. A situação do Brasil não é esta aqui. O que acontece aqui? Ó? Todos têm o mesmo banquinho. Só que essa pessoa não consegue assistir o jogo. Tá certo? Quando eu venho para esse outro quadro, a distribuição dos banquinhos não é igualitária. Esta pessoa aqui,
que a situação original dela, ela está prejudicada em relação aos demais, por ela ser mais baixinha, né? Não que seja um problema ser baixinho, né? Importante que se diga, tá certo? Não é nenhum preconceito contra os baixinhos. Esta pessoa recebe 2 caixotes para que ela consiga assistir o jogo. E essa aqui, sem nenhum caixote, não fica prejudicado para assistir o jogo. Isso aqui é uma situação que a gente chama de equidade ou justiça. Justiça. Esta situação aqui é uma situação de igualdade. A civilização, a humanidade, ela evoluiu ao longo do tempo e costumamos dizer que uma das principais conquistas da nossa história mais recente seja a Revolução Francesa. E realmente foi. A Revolução Francesa garantiu igualdade de direitos. Tá certo? O que a gente evoluiu da Revolução Francesa para agora, para cá, é que a gente passou a tratar a igualdade de direitos como igualdade de oportunidades. E a gente passou a tratar a igualdade de oportunidades como sendo uma forma desigual de distribuir as coisas. Desigual. Aonde que estaria o Brasil nessas duas situações aqui? O Brasil, infelizmente, não está aqui ainda. O Brasil estaria num quadro anterior, onde esta pessoa estaria com os 3 caixotes. Esta é a realidade. A realidade brasileira a desigualdade é tão grande que até mesmo no essencial, os mais ricos têm mais coisas do que os mais pobres. Tá certo? Então, nós não chegamos ainda ao que a França chegou em 1789. Nós temos ainda um caminho longo pela frente para alcançarmos esta situação desejada, que é a situação de equidade social. É muito importante que a gente tenha isso em mente, porque existem políticas públicas que estão relacionadas com estas práticas aqui e que muitas vezes são criticadas. Por exemplo, a política de cotas na universidade, cotas raciais ou cotas sociais, nada mais representam do que esse quadro. É dar às pessoas condições diferenciadas para que as oportunidades sejam igualadas. O que a gente tem que garantir igualdade é igualdade de oportunidades. Então, este é o grande desafio que a gente tem quando a gente fala de sistema fiscal. Como é que o sistema fiscal, sistema tributário, trata as pessoas? Trata de forma igualitária ou trata de forma equitativa? O que nós precisamos é trabalhar no sentido de fazer com que toda a estrutura do setor público trate as pessoas de forma equitativa. Deixa eu fechar aqui. Não estava assim bem no script, tá? Mas eu não posso deixar 2 bolas ficando aqui, tá? A primeira delas, eu já tinha te falado, esses quadrinhos, eu acho que nós vamos ter que adaptar esses meninos aí, nós temos que colocar meninas, índios, negros, brancos, né? Hoje em dia nós, enfim, LGBTQ+, enfim, nós temos uma pauta aí de diversidade bastante grande, né? Então, nós vamos ter que ajeitar esse quadrinho aí com o tempo, né? E é interessante, Regina, porque a título de curiosidade também, né? Revolução Francesa, a Declaração de Direitos era apenas Declaração de Direitos dos Homens. Também é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar, porque você pode achar que não tem a ver com tributação, mas no fundo também tem a ver com tributação. Eram os direitos dos homens. Então, eu estou aqui falando em nome de todas as meninas, de todos o pessoal da diversidade que está por aí, que é um tema que a gente tem que tratar com bastante carinho. Mas, enfim, voltando ao tema do Estado, né? E aproveitando aquela abordagem, aqueles conceitos aí de indivíduo, cidadão, que agora mesmo tu voltaste a comentar, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco para a gente sobre os atributos do Estado e a importância dos direitos
como balizadores, como referências de uma vida mais harmoniosa na sociedade, né? E ainda com relação ao Estado brasileiro, qual o modelo que a sociedade expressou, que a sociedade brasileira expressou na Constituição Federal de 1988? Será que a gente já atingiu esse modelo? Será que nós estamos num processo em construção? Quais são as dificuldades, desafios que a gente tem nesse sentido aí? Eu gostaria que tu comentasse também um pouco sobre isso. Vamos lá. Abriu a apresentação? Abriu, né? Tá. Sim. Realmente, a gente tem que buscar aqui um quadrinho que tenha umas meninas e tal, né? A questão de gênero, a questão de... são faces diferentes da mesma desigualdade estrutural que nós temos, né? Formas diferentes de desigualdades e que a gente precisa enfrentar. Na verdade, a sociedade brasileira ainda tem que evoluir bastante para enfrentar todas essas desigualdades. E eu acho que a gente pode sim, né, e uma ideia aqui para o próximo curso, né, da gente introduzir essa questão. Eu gostaria de salientar que a Maria Regina coordenou recentemente um trabalho de tributação e questão de gênero, muito interessante. Está no site do Instituto de Justiça Fiscal e vale a pena, né, lerem, vale a pena analisarem, que também sobre o aspecto, né, sobre o aspecto da questão de gênero, e a gente pode falar sobre a questão racial, podemos falar sobre várias questões, a tributação acaba estando, né, de alguma forma inserida junto, porque a tributação, ela é a materialização do Estado e todos os seus conflitos. Então, o Estado e suas contradições, seus conflitos, se materializam na forma de tributar. A tributação revela o estado de poder de uma sociedade. E nós vamos ver mais à frente por que isso acontece, mas só para a gente ter ideia. Ou seja, a tributação vai refletir todas as desigualdades sociais e vai refletir também essas desigualdades mais relacionadas com questões de gênero, questões de identidade, né? E tudo isso vai ser, de alguma forma, vai estar refletido lá em como se organizou o sistema tributário de um país, ok? Fundamentos e conceitos. Isso aqui é muito importante também, porque a gente vai começar a trabalhar agora na formação do nosso Estado, né? Claro que a gente tem que voltar lá atrás, na história. A história dos direitos é uma história muito recente. A gente costuma banalizar um pouquinho essa questão, assim, o direito, né? O direito como se fosse uma coisa divina, universal. Não, a história dos direitos reconhecidos é uma coisa muito recente. Tá certo? Sociedade, Estado e povo. Esses conceitos, a gente consegue identificar isso no nosso dia a dia, né? A gente pode imaginar que a gente vive numa situação de contrato social. É o contrato social lá da pré-Revolução Francesa, né? O contrato social que era uma forma de entender como é que as pessoas se relacionavam umas com as outras. O contrato social, embora não seja escrito, é um acordo estabelecido entre as pessoas que se materializa de várias formas, institucionalmente de várias formas. Mas, no fundo, é uma troca de liberdade natural, aquela liberdade absoluta, a liberdade do estado selvagem, né? Por uma liberdade civil. Liberdade civil limitada pela vontade geral. O que define os limites da nossa liberdade é a vontade coletiva, a vontade geral. A liberdade total, a natural, é uma liberdade onde todos são totalmente livres, o que significa dizer que ninguém é totalmente seguro. Se todo mundo é totalmente livre, a minha vida não está segura, os meus bens não estão seguros, porque cada um pode fazer o que bem entender. Pode matar, pode roubar, né? Então, tudo isso faz parte da liberdade absoluta. A liberdade civil, ela veio para controlar a liberdade natural, para que a segurança de cada indivíduo, de cada pessoa, seja ampliada, tá certo? Então, se estabelece uma vontade geral que define o nível de liberdade tolerável para cada indivíduo. E isso se dá pelas convenções
E essas convenções têm como fundamento, na autoridade. A autoridade é aquilo que eu estabeleço poder, né? Por isso que a gente chama os poderes, né? Os poderes do Estado. A gente estabelece um poder para alguma estrutura, por um poder executivo, legislativo, judiciário, um poder, uma autoridade para estabelecer o funcionamento da liberdade civil. O que significa dizer que são privações que aceitamos em nome de alguma coisa maior. São privações versus o bem comum. Ou seja, eu me privo da minha liberdade total em troca do bem comum. Eu tenho responsabilidades em troca do bem comum. Qual é o bem comum fundamental de uma sociedade ou de uma estrutura social? É a proteção. É estender a vida. É garantir que a vida seja mais longa. De preferência que seja uma vida de um melhor bem viver. Tá certo? Então, esse é o propósito da organização em forma de sociedade. A sociedade mais moderna, sobretudo a partir da Revolução Francesa, ela estabelece que o cidadão deve participar da vontade geral. O cidadão constrói a vontade geral, mas ele mesmo se submete a ela. E ele só se submete a uma vontade geral que ele tenha participado da sua construção. Ou seja, a legitimidade de uma sociedade está exatamente aí. Eu participo da construção da vontade geral e por isso eu me submeto a ela. Tá certo? Por isso eu me submeto. Nesta ideia, a gente constrói também o Estado, né? O Estado não é governo, o Estado é o conjunto. É a sociedade, as coisas públicas, as coisas privadas, o governo, as estruturas de controle, tudo, a mídia, tudo isso é Estado. O Estado tem seus atributos. Principalmente a territorialidade, os estados se constituem em cima de um território físico estabelecido, uma institucionalidade que são os órgãos do Estado, que são os governos e os poderes, uma atemporalidade, o que quer dizer que o Estado é para sempre, a gente não constitui o Estado para a nossa geração, ou para 10 anos. O Estado é constituído para durar sempre. Portanto, nós temos uma geração que decide como o Estado vai andar, só que esta geração está decidindo o Estado para todos, inclusive os que não nasceram ainda. Inclusive os que não nasceram. E parte da premissa, sobretudo a partir da Revolução Francesa, da soberania do povo. Ou seja, o povo é o poder soberano que determina, né, a vontade geral. A nossa Constituição da República, no seu artigo 1º, já traz isso. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. E tem como fundamento, parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes. O representante, o deputado, é um meio de exercício do poder do povo. É um meio de exercício do poder. Ou ele exerce diretamente, quando o povo mesmo toma decisões, nos termos da Constituição. A nossa Constituição estabeleceu formas da população interferir no processo, né? São os plebiscitos, são os referendos, lei de iniciativa popular, enfim, são várias formas estabelecidas na Constituição para, né, construir ou para viabilizar o poder soberano do povo. A Constituição de 88, ela se baseou, e todas as constituições, principalmente as europeias, se basearam muito na Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948. O reconhecimento internacional de que há direitos humanos, ele se dá em 1948, portanto, é quase na metade do século passado. É muito recente essa história de direitos reconhecidos. Não havia direitos antes? Claro que haviam, mas não eram formalizados, tá certo? Eles eram muito mais trocas, tá certo? A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o mundo reconhece, isso vem do pós-guerra. Veja que isso aqui é depois da guerra. Depois da guerra,
resolveram que era importante reconhecer que os homens e as pessoas, e as mulheres, e os índios, e os negros, e todo mundo, somos todos sujeitos de direitos. Alguns países foram adiante. Se a gente pegar a Constituição do Equador, nós vamos ver que a terra é um sujeito de direitos. A Pachamama é sujeito de direitos também. Aqui está se referindo apenas aos direitos humanos, não está falando dos direitos animais, ainda falta muita coisa para a gente avançar, né? Mas os direitos humanos finalmente foram reconhecidos. E olhem quais são os direitos. O artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres. Liberdade é um direito. Iguais, igualdade. Igualdade. Em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Vejam, a Declaração dos Direitos Humanos declara que nós temos que ser solidários. O artigo 3º, todo indivíduo tem direito à vida. Olha, é preciso reconhecer que a pessoa tem direito à vida, e isso foi reconhecido quase na metade do século passado. A liberdade e a segurança pessoal. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, condições equitativas e satisfatórias de trabalho. Tem direito, todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário por trabalho, salário igual por trabalho igual, né? Nós não alcançamos isso ainda. A gente sabe que as mulheres, exercendo a mesma função dos homens, têm salários inferiores aos homens, né? Então não alcançamos esse tipo de igualdade que a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelecia. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa, e ainda temos trabalho escravo. Olha que coisa interessante, nós estamos quase mais de 50 anos depois, mais de 70 anos depois, nós ainda estamos perseguindo, né, a execução, a realização desses direitos. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita. A educação deve ser gratuita. A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana. Vejam que a base dos nossos direitos sociais está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nosso sistema, nosso Estado, o Estado brasileiro ou qualquer outro Estado nacional que se paute na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele se pauta no princípio da solidariedade também. Falta um D lá no final, a solidariedade. Sistema tributário e o sistema de gastos públicos é que vão definir como o Estado vai se moldar. Como ele vai executar esta função estabelecida de garantia dos direitos como princípios. E tanto o sistema tributário quanto o sistema de gastos públicos são definidos, a estrutura tem suas estruturas definidas por decisão política. Vejam, a decisão política, voltando lá ao termo políticos, a decisão dos cidadãos, decisão cidadã. No Brasil, a nossa decisão cidadã se dá por meio de representação. Portanto, é a representação do poder soberano do povo que define como será o sistema tributário e como será o sistema de gastos públicos. Karl Marx cunhou uma expressão também, ou popularizou uma expressão também, que ficou conhecida como um princípio, né? Que ele diz o seguinte: de cada qual segundo a sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Isso aqui é um princípio basilar da constituição de um Estado solidário. Estado solidário é: quem tem mais condições contribui com mais, e quem tem menos condições contribui com menos. Quem tem mais condições recebe menos, e quem tem menos condições recebe mais do Estado. O Estado, portanto, ele é um instrumento de efetivação da solidariedade. Tanto a Declaração dos Direitos Humanos quanto a nossa Constituição estão lá dizendo que nós precisamos respeitar a solidariedade. O artigo 3º da nossa Constituição diz, com todas as letras, constituem objetivos fundamentais, construir uma sociedade livre, justa e solidária, solidariedade como princípio constitucional.
está de acordo com a Carta dos Direitos Humanos, está de acordo com, né, com um modelo de Estado que a gente resolveu construir. Garantir o desenvolvimento nacional, porque sem desenvolvimento a gente também não tem recursos para garantir bem-estar, né? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. E aqui a gente não pode deixar de lembrar das fotografias, né? As fotografias dos contrastes. Nós temos, desde 1988, uma Constituição que nos comanda a reduzir as desigualdades. E nós ainda somos um dos países mais desiguais do planeta. E promover o bem de todos. Que desenho de Estado é esse que está aqui? Esse desenho de Estado é o que a gente chama de Estado social. A função do Estado é reduzir desigualdades, erradicar a pobreza, a marginalização, garantir o desenvolvimento, promover o bem de todos e construir uma sociedade solidária. Isso é o Estado social, o Estado de bem-estar. O que nós construímos em 1988, pela primeira vez na nossa história, portanto, em 88, foi um marco de inflexão de um modelo de Estado para outro. Em 88, finalmente, depois de muitas lutas sociais e muita gente que tombou nessas lutas sociais e lutas políticas, inclusive, depois de tudo isso, na saída de uma ditadura, nós conseguimos instalar no Brasil um Estado cujo modelo foi copiado das sociais-democracias europeias. Ou seja, as sociais-democracias europeias, a maioria, porque a Alemanha foi anterior. A Alemanha foi ainda em 1860, por aí, já estava estabelecendo o seu Estado social. Mas as outras demais sociais-democracias europeias, no final da Segunda Guerra Mundial, alteraram todas as suas constituições, a maioria, para construir um Estado pautado no bem-estar. E aí que se criaram os estados welfare states, Estado-providência, que é como é chamado o Estado francês, e os estados de bem-estar de forma geral, estados sociais europeus. O Brasil, em 1988, portanto, 40 anos depois, tardiamente, portanto, consegue copiar os princípios daquelas constituições europeias e construir no Brasil o mesmo modelo de Estado. Passamos, portanto, em 88 para frente, a perseguir a construção de um Estado que a gente chama de Estado de bem-estar. É isso que somos. Portanto, quando a gente volta àquela pergunta lá no início, o que nós somos? Nós somos o que a Constituição nos constitui. A Constituição nos constituiu assim. A vontade geral da sociedade, representada pelos constituintes naquele momento, foi no sentido de construir um estado de bem-estar social. Nós não somos um estado mínimo, nós somos um estado de bem-estar. Tá certo? É isso que nós somos. E aonde que se materializa esse estado de bem-estar? Nos direitos. Nos direitos. Ali, o artigo 6º da Constituição diz com todas as letras, são direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança. Previdência social é um direito, não é uma mercadoria que cada um compra. Proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Vejam, o direito está estabelecido para dizer para todo mundo o seguinte: o Estado brasileiro, que envolve tudo, envolve o setor privado, o setor público, tudo. O Estado brasileiro tem obrigação de garantir os direitos para todos. Esses direitos aqui. E o restante da Constituição vai dizer como. Só que ao dizer que o Estado precisa garantir esses direitos, está dizendo também que a sociedade precisa financiar esses direitos. Não há direito sem dever. É importante deixar isso claro, que quanto mais direitos a gente resolve ter e resolvemos ter um conjunto de direitos de atendimento universal, de políticas públicas e proteção social, nós também estabelecemos que a sociedade, a partir daquele momento, tratará de financiar. Tratará de encontrar uma forma de garantir recursos para financiar. Não quer dizer que tenha que ser em 1988. É para frente, o Estado é para frente e para sempre. Então, durante a vida do Estado, devem ser perseguidos os atendimentos aos direitos.
E é isso que justifica, em grande medida, a necessidade de que a carga tributária vá crescendo. De que o PIB vá crescendo também. Por que a gente quer aumentar, garantir o desenvolvimento nacional? Só para os empresários ficarem mais ricos? Claro que não. A gente quer desenvolvimento nacional porque com o desenvolvimento nacional tem mais riquezas. E tendo mais riquezas, nós temos direitos com melhores qualidades. É para isso que é importante ter no artigo 3º da Constituição o objetivo de garantir o desenvolvimento nacional. Tá certo? Então, quando a gente fala que precisa desenvolver o país, não é que tem que desenvolver o país porque os empresários precisam ter mais lucros. Ou porque precisa mais empregos. Claro que precisa mais emprego, porque o trabalho é um direito. Está aqui. Ó. Também para ter mais trabalho, eu preciso desenvolver o país. Tá certo? O Estado Social brasileiro, e aqui, finalmente, eu vou responder a questão que a Regina colocou, né? O Estado Social brasileiro não está pronto. Não está pronto. Ele está em construção. Ele começou tarde, começou 40 anos depois dos estados de bem-estar europeus, e ele está em construção. E os pilares que estruturam o Estado Social brasileiro são os mesmos pilares que estruturam os Estados Sociais europeus. Proteção social é o primeiro deles. Proteção social significa garantia de saúde, previdência e assistência. Vejam, essas 3 atividades aqui garantem proteção para as pessoas nos momentos da vida da pessoa em que ela precisa de proteção. Saúde quando ela está doente. Previdência quando ela está velha. Assistência quando ela não tem renda. Por exemplo, proteger as pessoas no momento em que elas não têm condições de produzir renda para elas mesmas é uma obrigação do Estado, num estado de bem-estar social. Ou seja, quando a pessoa já não consegue mais trabalhar, o Estado protege. Por isso que se chama proteção social. Mas não é o único pilar do estado de bem-estar. O estado de bem-estar também está pautado no pilar educação. Por isso que a educação deve ser pública e gratuita. A educação é um pilar de sustentáculo do estado de bem-estar. Porque é da educação e também do trabalho que se gera desenvolvimento. Que se gera aumento de PIB. Lembram? Se eu aumento o PIB, a carga per capita aumenta e nós nos aproximamos de Portugal. Chico Buarque tem uma canção onde ele diz que um dia seremos uma grande Portugal. Espero, né? Espero. Precisamos aumentar $4.000 de arrecadação per capita. Quando a gente conseguir aumentar $4.000 na arrecadação per capita, talvez sejamos uma grande Portugal em termos de políticas de bem-estar. Não é verdade? Esse é o nosso estado social. Vejam como ele evoluiu, vejam como ele evoluiu. Em 1990, o Brasil tinha um gasto per capita, ou quer dizer, não é per capita, é um gasto por PIB, de aproximadamente 12% do PIB. O governo investia em políticas públicas 12% do PIB. 12% do PIB. O PIB é o lucro do país, né? Então, 12% do PIB ele investia em saúde, educação, segurança, tudo que é gasto governamental. Aqui só não entra gasto financeiro, só não entra gasto com juros. Tá certo? O resto entra. Em 2000, nós já estávamos aqui, ó, 15%, perto de 15%. Em 2015, a gente chegou aqui, ó, 20%. Ou seja, a gente estava aumentando a participação no PIB das políticas públicas. As políticas públicas foram crescendo em relação ao PIB. A previdência foi aumentando, a saúde foi aumentando, a educação foi aumentando. Ou seja, os investimentos públicos nessas áreas foram crescendo. Tá certo? Aqui o gráfico mostra, eles foram crescendo. Os outros países, aqui estão os países que nós copiamos, ó, as constituições deles. Nós copiamos a Espanha, Suécia, Dinamarca, Itália, Finlândia, França. Copiamos eles. Olha onde é que eles estão, os gastos públicos. Em 2015, a França já estava com 33% do PIB em políticas públicas. Claro, a carga tributária da França, lembra? É 46. 46 do PIB, 33 eram só políticas públicas. Então, aumentam as políticas públicas em todos os países. A Suécia diminuiu um pouquinho,
mas ela diminuiu lá de perto de 30. Tá certo? Bom, em 2016, isso aqui parou de crescer. Por que parou de crescer? Porque tivemos congelamento dos gastos. A política do congelamento dos gastos, a Emenda Constitucional 95, ela mexe diretamente neste processo aqui. Estava crescendo, congelou. Mas não congelou, porque a tendência é que vai baixar. Vai baixar porque o PIB vai aumentar e ela está congelada. Se o PIB vai crescendo e ela está congelada, ela vai reduzir. Reduzir. Então, nós vamos nos afastar a partir de 2016, com o congelamento dos gastos, nós começamos a nos afastar do nosso objetivo. O objetivo desenhado na Constituição era seguir estes países. Nós vamos nos afastar desse objetivo porque este gasto social vai começar a reduzir em relação ao PIB. Tá certo? Os gastos produziram de... Vejam bem aqui, se a gente pegar isso aqui mede o índice, a evolução do índice de Gini. O que é o índice de Gini? O índice de Gini é uma medida de desigualdade. Diz o seguinte, se o índice de Gini for 1, significa que uma pessoa tem toda a renda do país. Se o índice de Gini for 0, significa que a renda é dividida igualmente por todos. Então, os índices de Gini ficam entre 1 e 0. É um número entre 1 e 0. Os índices de Gini de países mais igualitários, tipo Suécia, Dinamarca, é em torno de 0,24, 25, 0,30 no máximo. Os índices de Gini de países mais desiguais é em torno de 0,7. 0,65 a 0,7. O que aconteceu com o índice de Gini no Brasil? Se a gente pegar 1988, nós estávamos aqui, ó, na Constituição. Aqui, desigualdade de quase 0,65, quase 0,64. Aí tem uma queda brusca até 1990 e depois sobe um pouco, 92, e estabiliza e começa a cair aqui, mais nos anos 2000, e cai mais vertiginosamente aqui no final, ali perto de 2008, 2009. Depois vem a crise, provavelmente o índice de Gini voltaria a crescer um pouco, tá certo? Mas o que aconteceu nesse período aqui? Foi o período em que mais se investiu em saúde e educação, e assistência e previdência. Quando aumentaram os gastos de 2000 a 2015, aqui, o índice de Gini caiu. De 2000, né? O gasto social é o principal elemento para reduzir a desigualdade social. É o principal elemento. Mas a desigualdade social no Brasil reduziu, sim, mas o Brasil ainda é um dos países mais desiguais do planeta. Imagina se não tivesse os gastos sociais. Se não tivesse, a gente seria certamente o país mais desigual, não é verdade? Então, enquanto tu estavas falando aí sobre o Estado, eu me lembrei, né, que basicamente a gente tem assim algumas correntes, né, que defendem algum tipo de intervenção do Estado. Por exemplo, nós temos aquelas correntes que dizem, não, o Estado não tem que interferir em nada, né? A iniciativa privada é que deve coordenar tudo. Tem alguns outros agora que não, o Estado até pode investir, pode até, vamos dizer assim, atuar mais, mas apenas naquilo que for residual. E nós temos, então, esse estado de bem-estar social, que é o que a gente colocou na nossa Constituição, que, como tu bem disseste, né, tá ainda em construção. Por que eu estou falando isso? Além de, né, de fazer esse comentário, acrescentar alguma coisa, porque vai linkar diretamente com aquilo que a gente vai ver agora, que são assim, ó, bens públicos e bens privados. A gente ouve muitos comentários a esse respeito, muita gente fala sobre isso, né? Uhum. E a gente vê que e aí aparece assim o mercado, não é? Como um grande impulsionador, né, desses bens. E aí
E eu te pergunto assim, como é que nós podemos diferenciar um bem público de um privado, né? E qual a importância que tem os direitos e a Constituição Federal nessa diferenciação, né? Lembrando, né, Dão, que é muito bacana, pelo menos para a gente, eu espero que o pessoal esteja gostando também, que nós já estamos aqui nessa conversa, sei lá, acho que aproximadamente 1 hora, e se deixar a gente vai continuar falando, porque essa questão dos tributos, como eu sempre gosto de dizer, né, ela permeia a nossa existência e é muito bacana quando a gente consegue não só reproduzir, mas pensar um pouquinho a esse respeito, né, Dão? Então, Uhum. bens públicos, bens privados, como é que é isso aí? Vou aproveitar aqui e corrigir meu nome, que está tudo em minúsculo, né? Olha, onde já se viu? Está aparecendo lá? Não. Não, né? Então tá, corrigi ali minha apresentação ali embaixo, tá certo? Bom, essa questão a gente pode até mostrar num gráfico, né? Esse gráfico que é essa tabelinha, enquanto a Regina estava falando, eu coloquei essa tabelinha aí. No fundo, a gente, quando fala em tributos, a gente tem que pensar que o tributo serve para alguma coisa, né? A gente pensou, olhou lá nos direitos e tal, vimos no artigo 6º da Constituição, que se a gente tem aqueles direitos, a gente tem a obrigação também de financiar aquilo. A gente assume um compromisso, né? Os direitos, quando a gente estabelece direitos, a gente não estabelece direitos para que o governo nos dê aquilo. A gente estabelece aquilo que nós gostaríamos de ter e aquilo que a gente se dispõe a financiar, né? Então, o direito está sempre vinculado a um dever fundamental. Direito fundamental, dever fundamental. É importante que a gente tenha isso claro. Mas como é que o tributo entra nessa história? O tributo é a forma de financiar, né? É a forma de repartir. Mas o tributo, ele cria, na verdade, ele financia bens públicos. E aqui a gente já vai saindo, por exemplo, tem o Estado, tem o governo e tem os bens públicos. O bem público é aquilo que materializa o direito, tá certo? O bem público, ele tem esse nome de bens públicos porque o acesso é universal, todo mundo tem acesso ao bem público. A gente pode pensar o que seria um bem público. Normalmente a gente tem dificuldade de identificar os bens públicos. Mas a gente pode, se for puxar um pouquinho pela memória, puxar um pouquinho pelas percepções e tal, a gente vai perceber que bem público, a saúde pública. Bom, saúde pública agora realmente é um bem público que está em evidência mesmo, né? Todo dia tem matéria sobre o SUS, tem matéria sobre saúde pública. Tem a escola pública. Escola pública, veja a dificuldade que está tendo hoje a escola pública para poder garantir as aulas diante do distanciamento social, distanciamento físico, né? Enquanto as escolas particulares, as famílias têm condições de manter estruturas e estão avançando, então as aulas continuam remotamente, na escola pública nós temos um desafio grave, porque a maior parte das escolas, as famílias não têm condições de ter equipamentos para garantir as aulas. Então, está aumentando um distanciamento entre a escola particular e a escola pública. Esse é um dado relevante desse momento que a gente precisa avaliar como o quanto ainda falta, né, de o Estado intervir nessa questão para poder garantir igualdade ou aproximar as condições. Igualdade de condições não estamos longe ainda, mas aproximar as condições de se proteger, né? As condições, as famílias mais pobres teriam que ter as mesmas condições de se proteger das famílias mais ricas diante da pandemia. O acesso do bem público é universal. Todos têm acesso, independente de ter ou não condições de pagar. O bem público, a motivação do bem público é o direito. Então, se nós resolvemos ter direitos, nós determinamos a necessidade de constituir bens públicos. E bem público aqui tem que ser visto de uma forma ampla. Bem público é o serviço público, é o patrimônio público, são as vias públicas, é tudo, todas as coisas que servem para todo mundo. Bens de uso comum, né? Bens de uso comum. Os bens públicos, de forma geral. O que custeia o bem público, o que financia o bem público é o tributo. O tributo tem essa característica, é para isso que ele serve. A gente cobra tributos da sociedade, ou a sociedade paga tributos para o Estado, para os governos, para que os governos promovam a instalação, a existência de bens públicos, para que, através dos bens públicos, os direitos sejam garantidos. O direito, não basta dizer que existe um direito.
Eu tenho que viabilizar o exercício do direito. E para eu viabilizar o exercício do direito, eu tenho que ter uma estrutura de políticas públicas, de bens públicos. O direito à saúde não existe se eu não tiver o hospital, o médico, o posto de saúde. Não existe. O direito à educação, ele não existe, ele simplesmente desaparece se eu não tiver escola, não tiver os professores, não tiver a merenda escolar, muitas vezes. Se eu não tiver essas coisas, ou seja, a materialização, a concretização do direito se dá com bens públicos. E bens públicos só existem se existirem tributos. Perfeito? Bom, o que é o contrário do bem público? O contrário do bem público não é o bem pago, né? A gente diz, bem público é o gratuito. Não, o bem público não é gratuito. O bem público é pago, mas pago com tributos. Tá certo? Como ele garante direitos, às vezes a relação entre o que eu pago e o valor do bem é absolutamente assimétrica, não se comunicam. Eu posso ter um bem público muito caro ou muito mais caro do que seria no setor privado, por exemplo. Porque o que eu tenho que garantir é o direito da pessoa. Às vezes, para garantir o direito de arranjar uma reparação por danos no valor de R$5.000, eu vou movimentar uma estrutura do judiciário que custa R$100.000. Então, eu movimento toda uma máquina pública, gastando dinheiro público no valor, às vezes, de R$100.000, para garantir o atendimento de um direito que eu tenho de obter uma reparação de R$5.000. Tá certo? Por isso que o direito prevalece. Não interessa quanto custe, ele deverá ser bancado. E ele é bancado por tributos. O contrário de bem público é bem privado. Então, o bem privado, diferentemente do bem público, ele oferece acesso limitado. Limitado quer dizer, eu acesso o bem privado se eu tiver capacidade econômica para pagar por ele. Então, ele é pago. Se ele é pago pela pessoa que quer o bem privado, ele é custeado por preços. Diferentemente do bem público, que é motivado no direito, o bem privado se motiva no lucro. O que quer dizer o seguinte, um investidor, um empreendedor, só vai colocar um negócio se tiver viabilidade econômica. Ou seja, se ele obtiver mais dinheiro do que ele gastou. Ele tem que receber mais do que o custo dele, senão não vale a pena. Ninguém é louco para colocar um armazém para vender por um preço mais barato do que ele compra. Não é verdade? Então tem que ter viabilidade econômica. Portanto, o que motiva o bem privado é o lucro. Tá certo? Ora, mas qual é a quantidade de bens públicos e quantidade de bens privados que nós temos, ou que nós queremos ter, ou que nós deveríamos ter? Isto aqui, não existe espaço vazio, esta linha é móvel. Essa linha vertical, ela é móvel. Aqui tem duas setinhas. Ela pode ir para lá ou para cá. E aqui tem um cabo de guerra, uma disputa. Qual é o interesse? Claro que aqui tem uma figura estilizada, né? Eu podia dizer assim, aqui uma população mais pobre e aqui um cara mais rico, né? Empresário, uma pessoa mais rica. E um cabo de guerra entre eles. Esse cabo de guerra eu posso puxar essa linha para lá ou para cá. O que acontece se eu puxo para cá? Eu espremo o Estado. Eu reduzo a quantidade de bens públicos. Eu reduzo a quantidade de direitos atendidos. O Estado vai para um cantinho. Mas tem uma compensação. O setor dos bens privados se alarga, né? Aqui sobra espaço. O que aumenta e o que diminui? Diminui direitos, aumenta lucros. Portanto, esta luta aqui pelo tamanho do Estado é uma luta que se materializa num conflito entre direitos e lucros. Esta luta se dá aonde? Esta luta se dá no espaço político. Por isso, a grande importância do exercício da política e da cidadania. Porque é nesse espaço da política, do sistema político, que vamos definir a posição que vai ficar
esta linha vertical. Essa linha vertical vai ficar aqui espremendo o Estado, mas ela pode ficar assim também. Ou seja, quem é que está tendo mais força ali para puxar a linha? Tá certo? Se esse grupo tiver mais força, eles vão ampliar o espaço dos bens públicos. O Estado vai aumentar, os bens públicos aumentam, os salários de servidores públicos melhoram e o atendimento fica mais ampliado, ou seja, os direitos são mais atendidos. Em compensação, o espaço dos lucros diminui. Mas esse Estado aqui tem uma consequência. Os tributos aumentam. Tá certo? O anterior, os tributos diminuem. Podemos escolher. A sociedade é soberana, o povo é soberano para escolher. Um Estado menor, com menos direitos, menos bens públicos e menos tributos, ou um Estado maior, com mais direitos, mais tributos, mas menos espaço. Não é uma decisão tranquila esta. Essa é uma decisão de disputas. E essas disputas se dão no parlamento, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Por isso a importância da politização da sociedade no sentido de participar deste processo e colocar esta linha na posição correta. Isto aqui é o que a gente chama de um estado de bem-estar. Esse outro aqui é o que a gente chama de estado mínimo. Estado mínimo. Quando a pessoa diz queremos um estado mínimo, o que ela está dizendo é que quer esse modelo aqui, menos direito. Quando a pessoa diz eu quero um estado de bem-estar, é isso aqui. Tá certo? Ou seja, mais Estado, mais bens públicos, mais tributos. Simples assim. Quando a gente fala que só quer reduzir tributos sem falar do resto, talvez a gente esteja apenas escondendo a nossa verdadeira intenção. A gente diz, não queremos pagar mais tributos, queremos menos tributos. Mas não diz o que a gente quer deixar de ter de bens públicos, talvez o que a gente esteja apenas defendendo um modelo de Estado, um Estado mínimo. Voltando à Constituição, portanto, nós temos lá, a saúde é um direito de todos, dever do Estado. A assistência social é um dever também. A educação, os direitos culturais, tudo são deveres do Estado e direitos de cidadania, direitos das pessoas. O que significa dizer que nós escolhemos o modelo de Estado em 1988. E o modelo de Estado que nós escolhemos em 1988 é esse aqui. Só que esse modelo de Estado tem gente que... Não, é óbvio, tem os seus interesses particulares, de alguma forma, prejudicados e legitimamente vão lutar contra. O fato é que nós não podemos escolher uma coisa diferente sem mudar a Constituição. O que nos constitui é isso aqui. Por isso que é tão importante que a gente tenha clareza, né, do que nós somos, onde nós estamos e, principalmente, para onde nós queremos ir. Tá certo? Diante destas respostas, é que a gente vai conseguir, de alguma forma, avançar em termos de construção de uma sociedade mais justa. Então, já se encaminhando assim, para a conclusão, para o encerramento dessa primeira parte da aula, né? A gente fala muito assim, tem aquela, o Estado é um elefante branco. Lembra? Quem é mais antiguinho, assim como nós, se lembra da famosa foto que tinha daquele elefante, era o Estado esmagando os pobrezinhos dos cidadãos, né? E a gente convive, né, com essa questão do mito da gastança, desse Estado gigante. E aí, mas eu te pergunto assim, afinal de contas, para quem que a quem devem ser dirigidos principalmente os gastos públicos, assim, de forma preponderante, eu estou dizendo, porque a gente já viu que o Estado é muito importante. Essa pandemia, por exemplo, também nos mostrou claramente que o Estado tem que realmente trabalhar e se inserir nessa redução das desigualdades sociais e das injustiças fiscais, sociais, etc. Que referências e indicadores a gente pode tomar nessa análise, Dão, assim, para a gente concluir essa primeira parte, né? Afinal, o Estado é gastador, como é que tu vê essa coisa aí? Fala um pouco. É legal, essa questão que tu coloca, Regina, é uma questão que a gente tem que levar em conta,
porque existe muito discurso em cima desta questão, né? Uma narrativa muito insistente, que acabou justificando o congelamento dos gastos, que a gente costuma chamar do mito da gastança, né? E a gente se lembrar, por exemplo, o que aconteceu ali em 2016, a gente vai perceber que o que justificou a decisão de reduzir, de congelar os gastos, né, da emenda constitucional 95, o que justificou foi um grande debate que houve na sociedade em que se dizia que o Estado gastava demais, ou que o Estado gastava além da conta, que o Estado gastava mais do que deveria e, portanto, que o gasto descontrolado é que exige que se faça um congelamento dos gastos, que não teria saída sem fazer um congelamento dos gastos. O que aconteceu, de fato, quando a gente pega os números e coloca num gráfico, a gente vai ver o seguinte. Esta linha de baixo, ela mostra uma evolução dos gastos sociais. Aqueles que sobem, que a gente mostrou lá, que saíram de 12% do PIB e chegaram até 20% do PIB, tá certo? É esta linha laranja aqui embaixo. Ou seja, de 1997 até 2015, foram crescendo. Vejam que em 2014, o que acontece com a linha laranja? Ela meio que estabiliza. O crescimento dela fica bem menor. Ou seja, houve um refluxo no crescimento. Houve um crescimento assim, um pouco mais acelerado, que coincidiu com a redução das desigualdades lá do índice de Gini, lembra? Coincidiu esse período. E depois, em 2014, ocorre uma redução do crescimento dos gastos. O que acontece com essa linha azul e o que é a linha azul? A linha azul é a arrecadação. São os tributos. O quanto nós arrecadamos de tributos. Veja o que aconteceu de 97 para frente. Os tributos crescendo na mesma direção dos gastos. Sempre um pouco acima. Sempre um pouco acima. Essa distância aqui entre um e outro é o que a gente chama de superávit primário. Quem não ouviu falar de superávit primário? Meta de superávit primário. É isso aqui. É ter mais receita do que gasto. Tá certo? Superávit primário. Isso aqui aconteceu até 2013, e em 2013 ele começou a cair. Em 2014, o que acontece? A linha azul cruza a linha laranja. Qual é o problema que o gráfico mostra assim com toda clareza? O problema é que o gasto cresceu fora do controle, ou o problema é que a arrecadação caiu fora do controle? O gráfico deixa evidente que o problema está na arrecadação. Tá certo? Deixa evidente que, a partir de 2014, nós passamos a arrecadar menos do que gastamos. Portanto, começamos a sofrer aqui um déficit fiscal. O superávit fiscal acabou aqui. Qual é a solução para este problema? A solução para este problema poderia ser duas. A solução natural para este problema, levando em conta o que manda a Constituição, seria encontrar uma forma de ampliar a arrecadação. Eu tenho que recuperar essa perda de arrecadação que aparece aqui. Eu tenho que fazer com que essa linha suba de novo. E para fazer com que essa linha suba de novo, eu teria que usar alguns mecanismos de arrecadação, até aumentar a carga tributária, se fosse o caso, para garantir o cumprimento da Constituição, que exigia o crescimento dos gastos sempre para avançar no sentido do estado de bem-estar. É isso que a Constituição determinava. Qual foi a solução adotada em 2016? Foi de congelar os gastos. Ou seja, a solução adotada foi uma solução que criminalizava, de certa forma, o crescimento dos gastos, colocava a culpa no crescimento dos gastos, quando era evidente que a culpa não estava nos gastos e sim na arrecadação, para que se revertesse o processo de avanço do estado de bem-estar. Porque se eu reverto o processo de avanço do estado de bem-estar, voltemos àquela tabelinha anterior dos bens públicos e bens privados, eu desloco a linha mais para a esquerda e reduzo o tamanho do Estado.
ou seja, ampliando o espaço para o setor privado. Portanto, a decisão adotada do congelamento dos gastos aqui foi uma decisão fortemente influenciada por setores que tinham interesse em reduzir o tamanho do Estado. Ficou evidente isso nas medidas adotadas após o congelamento. Mas por que ocorreu uma queda da arrecadação? É importante a gente perceber por que isso ocorreu. Ocorreu por uma situação muito simples e previsível e circunstancial. Um problema circunstancial quer dizer, esse problema decorre de uma circunstância e que, passada a circunstância, o problema deixa de existir. Qual foi a circunstância? A crise econômica mundial produziu uma queda na atividade econômica no Brasil. Uma queda na atividade econômica no Brasil, que se pode perceber aqui no gráfico, olha o crescimento do PIB ao longo do tempo. 2012, 2013, 3%, 2014, diminuiu o crescimento, 0,5%. 2015, menos 13,5%. 2016, menos 13,5%. Ou seja, 7 pontos percentuais do PIB em 2 anos de queda. Quando o PIB cai, a arrecadação é um percentual do PIB, a arrecadação cai também. Mas as despesas e os gastos não caem porque o PIB caiu, porque grande parte dos gastos públicos, eles são fixos. O valor das aposentadorias não diminui porque o PIB caiu. Eu continuo pagando o valor das aposentadorias. Os gastos públicos continuam existindo. Logo, a arrecadação cai e os gastos continuam. Houve muitos ajustes fiscais, tanto que os gastos meio que estabilizaram. A gente viu lá no gráfico, né? Os ajustes fiscais feitos naquela época fizeram com que os gastos diminuíssem. O crescimento dos gastos diminuiu, mas não diminuiu o suficiente para acompanhar a arrecadação e nem poderia. E essa medida aqui, adotada porque houve uma queda da atividade econômica, o congelamento dos gastos por 20 anos vai fazer com que, na retomada da economia, as políticas públicas não se ampliem. Esse é o mais grave deste processo do congelamento dos gastos que a gente viu, né, acontecer em 2016. É importante que a gente saiba por que ele ocorreu e o que gerou o déficit fiscal e se era necessário ou não ter feito aquele congelamento. Na verdade, o congelamento decorre de uma hegemonia de um determinado setor que tinha interesse em reduzir o Estado que vinha crescendo. Tá certo? Então, é isso que aconteceu naquele período. Era isso, Regina? Sim, e como eu estava comentando antes, a gente vai se empolgando, quando vê, já está aí falando. Mas, então, a nossa expectativa, pessoal, o nosso desejo é que vocês tenham gostado, vocês acolham com generosidade as nossas primeiras experiências nesse tipo de conversa que a gente está tendo, né? Afinal, todas as outras edições, elas foram presenciais. E com isso a gente quer se despedir dizendo que no próximo vídeo nós vamos conversar um pouquinho, não é, sobre os custos das coisas públicas, para onde vão os tributos, sobre o tamanho da carga tributária e como é que ela se distribui entre as diferentes camadas sociais. Então, fica aqui o nosso até breve e nos encontramos no próximo vídeo da nossa próxima aula. Obrigada a todos e todas.